Imagine abandonar tudo o que você conhece: sua casa, sua terra, sua língua, seu passado inteiro. Agora imagine fazer isso não por aventura, mas porque a fome chegou primeiro. No ano de 1824, milhares de famílias alemãs enfrentavam exatamente essa escolha impossível: ficar e passar fome, ou atravessar um oceano inteiro em busca de um futuro incerto. Do outro lado do mundo, um país recém-independente procurava desesperadamente por pessoas dispostas a ocupar terras vazias. Esse país era o Brasil, e foi assim que começou uma das histórias mais impressionantes de imigração da história brasileira. Uma saga marcada por esperança, sofrimento, coragem e sobrevivência. Um império com terra demais e gente de menos. No início do século XIX, o Brasil era um império jovem. A independência havia sido proclamada apenas 2 anos antes, em 1822, por Dom Pedro I. Mas o país tinha um problema enorme: terras gigantescas, praticamente vazias, especialmente no sul. Regiões inteiras eram cobertas por florestas densas, com pouca presença do governo e quase nenhuma população europeia. Para a elite do império, isso era um risco. Eles temiam perder o controle dessas áreas ou ver potências estrangeiras avançarem sobre o território. A solução encontrada foi simples na teoria, mas extremamente complexa na prática: trazer imigrantes europeus. Essas famílias receberiam lotes de terra e, em troca, ajudariam a ocupar e proteger a região. Uma das principais incentivadoras desse projeto foi a imperatriz Maria Leopoldina, nascida na Áustria e profundamente interessada na imigração europeia. Do outro lado do Atlântico, essa proposta parecia quase um milagre: a Europa em crise. Enquanto o Brasil precisava de colonos, muitos europeus estavam desesperados para fugir da pobreza. A região que hoje conhecemos como Alemanha ainda era formada por diversos pequenos estados. E após as devastadoras guerras napoleônicas, a economia estava em colapso. As fazendas estavam cada vez menores. As leis de herança dividiam as propriedades entre os filhos, até que restavam apenas pequenos pedaços de terra incapazes de sustentar uma família. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial começava a transformar a economia da Europa. Produtos fabricados em grande escala chegavam aos mercados por preços muito mais baixos. Isso destruía o trabalho dos pequenos artesãos. Sapateiros, ferreiros e alfaiates simplesmente não conseguiam competir. Para muitos deles, o futuro parecia desaparecer diante dos próprios olhos. A promessa de uma nova vida. Foi nesse cenário de desespero que começaram a circular panfletos. Neles havia uma promessa sedutora: terra gratuita no Brasil, uma nova vida, liberdade. Para muitos camponeses e artesãos, possuir sua própria terra era mais do que um sonho, era dignidade. Entre esses homens estava Carl Schmid, um sapateiro de 35 anos. Ele tinha mãos calejadas de tanto trabalhar, mas também tinha dívidas e uma família para sustentar. Quando ouviu falar da oportunidade de emigrar, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele iria atravessar o oceano, a travessia que separava a esperança da realidade. Mas a viagem não tinha nada de romântica. Os navios que levavam os imigrantes não eram feitos para conforto. Eles eram, basicamente, depósitos de gente. Famílias inteiras eram acomodadas em porões escuros, com beliches de madeira apertados. O espaço era tão pequeno que mal permitia se mover. Durante quase 3 meses de viagem, o horizonte era sempre o mesmo: água. Água para todos os lados. O ar no porão ficava pesado. Cheiro de mofo, cheiro de comida estragada, cheiro de corpos que não tinham como se lavar. Doenças começaram a aparecer: escorbuto, febres, infecções, e às vezes a viagem terminava antes do destino. Corpos eram enrolados em lona e lançados ao mar. Era um preço silencioso pago pela travessia, o primeiro passo no novo mundo. Quando finalmente chegaram ao sul do Brasil,
Muitos imigrantes esperavam encontrar vilas organizadas, casas, estradas, algum tipo de infraestrutura. Mas o que encontraram foi bem diferente. O destino era a região que hoje conhecemos como São Leopoldo, no atual Rio Grande do Sul. Ali não havia cidades prontas esperando por eles. Havia floresta, muita floresta, uma mata densa, quente e barulhenta, insetos, animais desconhecidos e um silêncio estranho, quebrado apenas pelos sons da natureza. O governo entregava aos colonos apenas o essencial: um machado, uma foice, algumas sementes e um pedaço de terra no meio da mata. Todo o resto precisava ser construído. Domando a floresta. O primeiro desafio era abrir espaço para viver. As árvores eram gigantescas. Derrubá-las exigia força, paciência e dias inteiros de trabalho. Cada clareira aberta representava uma pequena vitória contra a natureza. As casas eram simples, feitas com madeira ou palmeira, sem conforto, sem luxo, apenas abrigo. E o isolamento era enorme. Muitas famílias viviam a quilômetros de distância umas das outras. Era comum passar dias sem ver outra pessoa, uma cultura que sobreviveu no isolamento. Esse isolamento teve um efeito curioso. O idioma alemão foi preservado, não por orgulho ou nacionalismo, mas porque simplesmente não havia ninguém por perto que falasse português. Durante décadas, muitas comunidades continuaram usando dialetos alemães no dia a dia. Entre eles, estava o Hunsrück, uma variação que misturava o alemão original com palavras brasileiras. Assim nasceu uma cultura única, nem totalmente europeia, nem totalmente brasileira, mas uma mistura das duas, a luta pela sobrevivência. Nem tudo que funcionava na Europa funcionava no Brasil. O trigo, base da alimentação europeia, não se adaptava bem ao clima da região. Muitas plantações simplesmente apodreciam antes de crescer. A solução foi aprender com os alimentos locais: milho, mandioca, carne de porco. A mandioca, em especial, tornou-se essencial, mas ela precisava ser preparada com cuidado, pois a raiz crua é venenosa. Aprender essas técnicas foi questão de sobrevivência. A economia sem dinheiro. Outro desafio era a falta de dinheiro. Moedas eram raras nas colônias. Por isso, a economia funcionava principalmente por troca. Um par de botas podia valer 2 sacos de feijão. Algumas horas de trabalho podiam ser trocadas por alimentos. Era uma economia simples, mas extremamente eficiente para aquela realidade. Agricultores também eram artesãos. Plantavam durante o dia, consertavam ferramentas ou roupas à noite. Conflitos silenciosos. Mas a terra onde os colonos chegaram não estava vazia. Ela já era usada por povos indígenas. Com o avanço das colônias, conflitos começaram a surgir. Essas disputas foram parte dolorosa da história da ocupação do sul do Brasil. Muitas vezes eram confrontos silenciosos, mas que deixaram marcas profundas na região. Fé, comunidade e educação. Mesmo em meio às dificuldades, 2 instituições surgiram rapidamente nas colônias: a igreja e a escola. A fé era o centro da vida comunitária. Pastores e padres ajudavam a resolver conflitos, organizar festas e manter a ordem social. Já a escola era construída pelos próprios moradores. O objetivo era simples: garantir que as crianças aprendessem a ler e escrever, muitas vezes em alemão. O surgimento de pequenas indústrias. Com o passar dos anos, algo inesperado começou a acontecer. Alguns colonos começaram a transformar suas habilidades artesanais em negócios. Pequenos curtumes surgiram perto dos rios. O couro virava sapato. A cevada virava cerveja. A banha virava sabão. Sem perceber, aquelas pequenas comunidades estavam criando o embrião da futura indústria do sul do Brasil. Nem todos conseguiram. Mas essa história não foi feita apenas de sucesso. Muitos colonos não conseguiram se adaptar. Doenças, falta de recursos, solidão. Alguns abandonaram suas terras.
Outros migraram novamente, empurrando a fronteira agrícola para novos territórios. A sobrevivência exigia força física e mental. Um legado que mudou o Brasil. Décadas depois, as pequenas colônias começaram a se transformar. Cidades surgiram. Estradas foram abertas. Comércio cresceu. Aquele grupo de imigrantes que chegou fugindo da fome ajudou a moldar a identidade cultural e econômica de todo o sul do Brasil. Eles trouxeram tradições, idiomas, costumes e principalmente uma cultura marcada pelo trabalho familiar e pela pequena propriedade rural. O verdadeiro significado dessa história, quando olhamos para essa saga hoje, é fácil romantizar o passado, imaginar festas típicas, música e tradições. Mas a realidade foi muito mais dura. Foi uma história de sobrevivência, de pessoas comuns enfrentando desafios extraordinários. Homens e mulheres que não vieram conquistar o Brasil, vieram apenas tentar sobreviver. E ao fazer isso, acabaram ajudando a construir uma parte fundamental da história do país. A história dos primeiros imigrantes alemães no Brasil não é apenas uma história de imigração. É uma história de coragem, de adaptação, de resistência e de como pessoas comuns podem transformar o destino de uma nação. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais histórias fascinantes como essa, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue explorando o passado com a gente. Porque muitas das histórias que explicam o Brasil de hoje começaram com pessoas que tiveram coragem de atravessar um oceano inteiro em busca de um novo começo.